Bom, na aula de hoje nós falaremos sobre o motor do veículo, Este importante componente capaz de converter a energia química em força motriz que impulsionará o automóvel, dando movimento a ele. Conheceremos os principais componentes do motor, falaremos sobre os tipos de motor hoje em mercado, em funcionamento. Conheceremos os chamados ciclos de operação do motor e lá no final abordaremos princípios importantes de manutenção preventiva básica que possibilitarão uma vida útil mais longa ao seu motor. Bom, então vamos agora falar sobre o motor. O que é um motor? O motor é uma máquina térmica, isto que trabalha mediante calor e que transforma a energia proveniente de uma reação química, que é uma energia térmica, em energia mecânica. Então, conceitualmente, o que é o motor? O motor é uma máquina térmica que transforma a energia proveniente do combustível, da queima do combustível, em energia mecânica, também conhecida por força motriz, capaz de impulsionar e dar movimentos ao veículo. Então vamos prosseguir e conhecer melhor esta fantástica máquina desenvolvida, criada pelo homem, e que é o motor. Bom, dentre as centenas, talvez milhares de peças que compõem um motor, nós precisamos guardar algumas que são muito importantes para o nosso estudo e a nossa compreensão, Então eu vou dividi-las em peças fixas, que estão neste slide, e em peças móveis que aparecem no slide seguinte. Bom, aqui nós temos o bloco de cilindros. Ele recebe esse nome porque realmente ele é um bloco, ele é de um material metálico, normalmente é alumínio, porque é um material resistente, inclusive resistente a temperaturas elevadas. Ele também dissipa muito bem o calor produzido. Ele tem cilindros, porque tem aqui em cima desse bloco 6 cilindros, Esse não é o padrão convencional. Normalmente os motores dos carros populares apresentam 4 cilindros, Mas este aqui, você pode observar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 cilindros neste bloco de cilindros. Aqui do lado nós temos o cabeçote, Esta peça, veja que ela encaixa em cima do bloco de cilindros, E este cabeçote, como o próprio nome já sugere, cabeçote, ele fica por cima do bloco do cilindro, E aqui, na parte superior do cabeçote, é onde localiza-se as válvulas de admissão e de escapamento, que são componentes que a gente vai estudar um pouco mais adiante, Válvula de admissão, por onde entra o combustível, e válvula de escapamento, por onde saem os resíduos provenientes da queima do combustível. Então, se você observar aqui nesse cabeçote, nós temos aqui 4 cilindros e cada cilindro tem um par de válvulas, Então são 2, 4, 6, 8 válvulas neste cabeçote, e esse cabeçote ele deveria encaixar então em cima de um bloco de 4 cilindros e não em cima de um de 6, conforme esse que foi demonstrado aqui na figura anterior. Aqui nós temos o cárter, que é a parte de baixo do motor. Na verdade, o cárter acaba se transformando num recipiente que vai receber todo o óleo lubrificante que percorre o motor
ao término desse processo, ele vai ser depositado no cárter. Veja que o cárter compõe o motor, mas um pouco adiante, quando você começar a estudar o sistema de lubrificação, você vai ver que ele entra também como um dos componentes do sistema de lubrificação. E finalmente, aqui do lado, nós temos os mancais fixos, que vão servir de apoio para as peças móveis do motor. Na sequência aqui, nós veremos nesta figura a disposição dessas peças. Veja aqui na parte superior você tem o cabeçote, que será encaixado neste bloco. Observe que esse bloco aqui é um bloco de 4 cilindros, que será então encaixado com um cabeçote de 4 cilindros também. Lá na parte lá de baixo nós temos então o cárter, cárter que será então o reservatório, o depósito do óleo, que fica localizado abaixo então deste motor. Convém ainda ressaltar que em cima do cabeçote encontra-se o tampão, o tampão, que é um componente que fecha o acesso a esse cabeçote. Então, a organização dessas peças, a disposição: em cima o cabeçote, no meio o bloco de cilindros e lá embaixo o cárter. Bom, dentre as centenas, talvez milhares de peças que compõem um motor, nós precisamos guardar algumas que são muito importantes para o nosso estudo. Bom, aqui nas peças chamadas peças móveis, nós temos aqui, primeira figura, o pistão, também conhecido por pistão ou êmbolo. É um componente que trabalha lá dentro daqueles cilindros que nós vimos anteriormente no bloco de cilindros. Ele trabalha ali subindo e descendo. Na sequência nós temos aqui os anéis, conhecidos também por anéis de segmentos. São anéis de compressão, de lubrificação, raspadores de óleo. Esses anéis, eles são encaixados nessas fendazinhas que nós encontramos aqui na cabeça do pistão, Então, são os chamados anéis de segmentos. Então, esses anéis de segmento, eles têm a finalidade, a função de ajustar a cabeça do pistão nos cilindros para que haja uma melhor compressão durante a operação do motor. Eixo do comando de válvulas. Nós vimos lá no slide anterior, quando nós estudamos o cabeçote, que tinha as válvulas de admissão e de escapamento. Um bloco de 4 cilindros, tinham 4 jogos de duas válvulas, uma de escapamento e uma de admissão. Então é esse comando aqui, esse eixo, quem vai comandar a abertura e o fechamento dessas válvulas lá no bloco, lá no cabeçote do cilindro, Eixo de manivela, também chamado de virabrequim. Ele é chamado de eixo de manivela porque ele parece realmente aqui um conjunto de 4 manivelas aqui, em posições diferenciadas, Então é o chamado eixo de manivela ou virabrequim. Ele vai fazer o trabalho de movimentação das bielas, que é o componente que vem a seguir. E na sequência nós temos as bielas, A biela é uma peça de união que vai ligar o eixo de manivela ao pistão, Essa parte maior da biela vai ficar ligada aqui nessa parte que chama pé da biela, vai ficar ligada aqui no eixo de manivelas, e a partezinha menor vai ficar encaixada aqui no centro do pistão, fazendo a movimentação de subir e descer esse pistão. E o volante do motor, Esse volante do motor vai ficar girando em função do
motor girando, o volante do motor também gira junto com o movimento do eixo de manivelas. E aqui nós vemos a disposição das peças, né? Lá na parte superior, né? Vai ficar ali no cabeçote do motor, nós temos aqui o que? O eixo de comando de válvulas, né? Abaixo dele, logo abaixo, nós vamos ter aqui os pistões, né, que vão ficar subindo e descendo dentro dos cilindros do bloco, né? Lá embaixo nós temos o chamado eixo de manivela, que vai ficar levantando e baixando as bielas, e nós temos as bielas ligando, né, o cabeçote do pistão ao eixo de manivela, né, que vai produzir aquele movimento giratório sincronizado, né? E aqui na pontinha do eixo de manivela nós temos então o volante do motor encaixado, né? Bom, tendo apresentado aí as peças fixas e as peças móveis do motor, é chegada a hora então a gente ver como é que funciona este motor depois de montado, né? Então vamos conhecer um pouco o funcionamento do motor. Bom, então vamos conhecer alguns tipos de motores existentes, né? Nós temos o motor do ciclo Otto. Ciclo é a forma de trabalho do motor, né? Como é que o motor trabalha, tá? Então nós temos o motor do ciclo Otto e nós temos o motor do ciclo diesel. Otto é o nome de um engenheiro famoso que criou esse tipo de motor, né? E diesel também é o sobrenome de um cientista, né? Um engenheiro que criou esse tipo de motor com esse ciclo diferenciado, né? Então nós temos aí esses dois tipos de motores. O motor do ciclo Otto, a combustão ocorre por centelha, né? Então você pode observar aqui nessa figura, né, onde nós temos aqui uma vela de ignição que produz uma centelha aqui na câmara de combustível, né, no cilindro, e essa centelha vai explodir então a mistura combustível-ar que tem ali dentro. E então é o motor do ciclo Otto, a combustão ocorre por centelhamento. Já no motor do ciclo diesel, né, pode observar que aqui em cima nós, ao invés de ter uma vela de ignição, nós temos aqui o chamado bioinjetor, né, que vai injetar o combustível, e a explosão ela vai ocorrer por compressão. Então você observa também que o motor do ciclo diesel, a queima não ocorre por centelhamento, ocorre por compressão, e por ele ser também um motor de um porte maior, né, ele já produz o calor suficiente, né, para proporcionar a explosão, juntamente com a compressão que vai ocorrer do combustível lá no cilindro. E aqui nós também temos um outro conceito que se refere ao motor de 2 tempos e o motor de 4 tempos, né? Vamos ver então essa questão do motor de 2 ou 4 tempos. Então, o motor ele tem um certo ciclo para executar lá um conjunto de atividades, e no caso do motor de 4 tempos, né, ele faz esse conjunto de atividades em 2 giros de 360 graus no virabrequim, né, no eixo de manivela, tá? Já o motor de 2 tempos, ele faz isso em apenas um giro de 360 graus no eixo de virabrequim. Então, observando aqui essa primeira figura aqui no finalzinho, né, lá embaixo do lado direito do slide, a primeira figura, né, um motor de 4 tempos, né, ele daria 2 giros aqui embaixo, ó, né, no pé da biela, né, esse pistão aqui subia e descia 4 vezes, né, para completar então os 4 ciclos, né? Possivelmente você também já ouviu falar em motor
em linha, motor em V ou o chamado motor boxer, ou motor em oposição. O motor em linha é quando todos os cilindros se comportam de maneira alinhada, eles ficam alinhados em uma linha, ali nos cilindros, no bloco de cilindros, e eles trabalham todos alinhados, né? Esse é o padrão comum da grande maioria dos veículos em circulação no nosso país. O motor em V, nós temos aqui cilindros trabalhando em duas direções, formando um V. Esse aí é o padrão mais comum para motores com 6 cilindros. E aqui o motor boxer recebe essa denominação porque essa peça aqui, né, esses cilindros, eles ficam indo e voltando como se estivesse realmente boxeando, né, como se fosse um boxeador praticando boxe. Por isso tem essa denominação. Esses motores do tipo boxer, né, nós temos 2 pistões trabalhando para um lado e 2 pistões trabalhando para o outro em direção oposta, boxeando, né? Aqui nesse slide nós estudaremos aqueles 4 tempos que eu já havia descrito anteriormente quando eu falei dos cilindros e do pistão, né? Então que vai ter aqueles 4 tempos onde o pistão vai ficar trabalhando dentro do cilindro. Cada cilindro desse vai ter um pistão trabalhando e realizando esses 4 tempos de forma alternada. Então esses 4 trabalhos eles vão ser realizados em 4 tempos ou em 2 tempos, que equivale então àqueles giros completos de 360 graus lá no eixo de manivela. A admissão, né, é o primeiro tempo, é o tempo de admissão, né, quando a válvula de admissão abre, a outra válvula que é de escapamento fecha e o combustível ele é introduzido, ele é admitido aqui dentro do cilindro, que a gente também chama de câmara de combustão. Esse é o primeiro tempo, é o tempo da admissão. Compressão é o segundo tempo do cilindro, né, do motor, né? A válvula de admissão fechada, a válvula de escapamento fechada, o cabeçote do cilindro sobe para comprimir o combustível lá contra o cabeçote do motor. Então, quando o cabeçote chega em cima, comprimindo completamente a mistura combustível-ar, então inicia-se o terceiro tempo, né, que é explosão ou combustão, né, quando entra em ação a vela de ignição, soltando uma centelha aqui nessa câmara de combustão e provocando então a explosão desse combustível, o que vai provocar também a descida do pistão e o consequente giro lá no eixo de manivela. E por fim, depois que ocorre a explosão, né, aqueles resíduos que foram produzidos dessa explosão precisam ser lançados para fora. É quando inicia-se o quarto tempo, que é o escapamento, é quando a válvula de escapamento abre e a cabeça do pistão sobe, expulsando aqueles gases produzidos pela queima do combustível através do sistema de escapamento, onde ele recebe um tratamento, tirar a parte mais venenosa, digamos assim, e o restante é lançado então no meio ambiente. Então aí nós temos os 4 tempos do motor, né? A admissão de combustível, compressão do combustível na câmara de combustão, a explosão da mistura ar mais combustível e o escapamento, que é a expulsão dos gases produzidos pela explosão. Então observe aqui comigo o que é que acontece aqui nessa situação aqui dos tempos, né? Então, no primeiro tempo da admissão, presta atenção, o pistão ele estava lá em cima, lá próximo à válvula, né? Então ele desce
180 graus, ó. Ele desce puxado aqui pelo pé da biela, sugando o combustível que vem através da válvula de admissão, né? Aí ele vai até lá embaixo e depois ele completa subindo, ó. Quando ele vai subindo, ele já vai comprimindo a mistura. Então aqui, ó, o primeiro tempo e o segundo tempo ele fez 180 para baixo e 180 para cima, né? 360 graus no caso, né? Aí, ó, no terceiro tempo vai ocorrer a compressão, né? Vai ocorrer aqui a combustão, na verdade, a explosão. Desceu mais 180 e aí no quarto tempo, quando ocorre o escapamento, sobe mais 180, fechando dois ciclos, duas voltas de 360 graus, né? Assim é o funcionamento nesse contexto aí, desses quatro tempos, os ciclos de 360 e 360 graus. Manutenção do motor, né? Manutenção preventiva, né? Primeiro ponto importante, lubrificação, né? Você vai ter que todos os dias você tirar lá a vareta do óleo, o nível do óleo, e tá verificando lá o nível de óleo, né? A validade do óleo, a viscosidade do óleo. Isso garante uma boa lubrificação, que certamente vai aumentar o tempo de vida útil do seu motor. Arrefecimento, né? Então diariamente também você deve estar verificando o nível do líquido de arrefecimento, né? Então no carro friinho, motor sem ligar, você vai tirar, né, a tampa ali do reservatório de arrefecimento e vai estar olhando o nível, sempre olhando o nível do líquido de arrefecimento desse sistema, né? Muito importante, viu? Cuidado para não tirar essa tampa com o veículo motor quente, né? Muito perigoso. Também devemos dedicar bastante atenção à correia dentada, né? Essa correia dentada, ela faz a ligação lá entre o eixo, né? O comando de manivela e as partes superiores do motor, e ela precisa ser substituída em determinados intervalos de quilometragens percorridas, né? Aí vai variar de fabricante a fabricante, e a especificação vem no manual, quantos 1000 quilômetros rodados você deve trocar essa correia dentada. Essa correia dentada você não pode esperar que ela quebre para trocar. Você tem que trocar sempre antes de que ela quebre, né? Se ela quebrar com você o carro em funcionamento, aí prejuízo grande para você, né? Vai avaliar a parte do cabeçote, as válvulas, o pistão, a exibição grande para você fazer, né? Então, cuidado com a correia dentada. A correia dentada deve ser substituída aí algo em torno de 40.000 quilômetros rodados, 45, 50, depende do veículo, de fabricante para fabricante, ok? E retífica do motor, né? Com o passar dos anos, muito tempo em funcionamento, os cilindros vão perdendo as características iniciais, apresentam algumas irregularidades, precisam passar numa máquina especial para que se faça um processo de retificar, né, um bloco de cilindros. Significa então tirar as irregularidades que vai existir ali dentro daquele bloco, tornando aquele equipamento novo para que você possa utilizá-lo novamente, né? Bom, e assim a gente chega ao fim do estudo dessa parte aí de motor, né? Nós conhecemos o conceito de motor, aquela máquina térmica que transforma a energia química em energia mecânica, produzindo movimentos ao veículo. Nós conhecemos os componentes fixos do motor, logo, cabeçote, cárter. Nós conhecemos os componentes móveis do motor, né? O pistão, né? Os anéis de segmento, né? O eixo de válvulas, a manivela ou o virabrequim. E nós conhecemos os tipos de motor em função dos ciclos. Nós temos o motor
motor Otto, o motor diesel, e nós aprendemos sobre o funcionamento, aprendemos os 4 ciclos do motor, né? A admissão, compressão, a explosão e o escapamento, né? Quando os vapores produzidos na queima do combustível são lançados, tratados e lançados no meio ambiente, né?